This call is now being recorded. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos resolver alguns problemas relacionados à etapa de infraestrutura, tá? E superestrutura também, relativos à parte do concreto, tá? Recebimento, controle e execução. Então, vamos lá. Exibir a tela do computador. Vamos começar. Temos a seguinte primeira questão. O engenheiro contratou para sua obra 4 metros cúbicos de concreto de classe de consistência S50 para a concretagem de alguns elementos estruturais. No dia da concretagem, recebeu o caminhão betoneiro às 14 horas no canteiro da obra e verificou o documento de entrega que a hora de início da mistura, a primeira adição de água, havia sido 12h45. Após a descarga de 20% do volume de concreto, procedeu à verificação da consistência do concreto fresco, constatando o valor de 80 milímetros para o abatimento do tronco de cone. Às 16 horas, foi encerrado o lançamento e adensamento do concreto, não tendo sido realizadas adições suplementares de água ou aditivos ao concreto. Uma vez que o engenheiro validou todo o procedimento diário de obras, sua conduta pode ser avaliada como correta ou incorreta, no caso, né? Então, vamos lá para as alternativas, pessoal. Porque as recomendações normativas de projeto, execução e ensaio de concretos foram atendidas. Vou colocar uma cor azul aqui. Pessoal, nem todas as recomendações normativas foram seguidas, tá? Que é falso. Tá? Porque o tempo de lançamento e adensamento não foi respeitado. Se a gente fizer a observação aqui, que a primeira adição de água foi 12h45, tá? E o encerramento do lançamento e adensamento foi às 16 horas, até às 16 horas. A gente tem, então, uma diferença de 195 minutos, certo? 15 minutos até 1 hora, da 1 até as 4, no caso, 3 horas. 3 vezes 60, mais 15. 380, mais 15 minutos. Tá? Só que, por norma, a gente tem que respeitar o tempo máximo de até 150 minutos. Tem que ser, no máximo, esse valor, menor ou igual a 150 minutos. Tá? Isso a gente tem lá na NBR 7212, tá? Recomendo essa questão do tempo entre a primeira adição de água até o lançamento e adensamento do concreto tem que ser inferior a 150 minutos, no caso do emprego de caminhão betoneiro. Então, a gente viu que o tempo de lançamento e adensamento do concreto ultrapassou as recomendações normativas. Letra B. Porque o abatimento observado não corresponde à classe de consistência contratada. Pessoal, a classe de consistência S50, né, segundo a norma 7212 também, ela recomenda que o abatimento seja maior ou igual a 50 milímetros e menor que 100 milímetros. Então, S50, vamos colocar aqui. Tem que estar dentro do abatimento e milímetros. Tá? Maior ou igual e menor que 100 milímetros. Então, como no enunciado fala 80 milímetros,
está dentro do intervalo. Vamos colocar um marca-texto. Para a classe de consistência S50, o batimento tem que estar dentro de 50 a 100 milímetros. Então, atende no quesito abatimento. Tá? Então, essa letra B é falsa. Por quê? O batimento observado corresponde, sim, à classe de consistência contratada. Ponto B, se advérbio de negação, a afirmativa que é falsa. Letra C, porque a amostragem do concreto ocorreu posteriormente dos descarte dos primeiros 15% do volume total. Pessoal, tem uma norma, a NN 33, fala na parte de coleta de amostras. A teste deve ser realizada durante a operação de descarga, após a retirada de 5% do volume, primeiro 5% do volume, e antes de completar a descarga de 85% do volume. Como a coleta foi realizada após a descarga de 20%, tá? O procedimento adotado pelo engenheiro está correto. Então, no intervalo aí, após os 5% iniciais, até os 85%. Nesse intervalo aqui que tem que ser feita a coleta de amostra do teste. Questão aqui incorreta, tá? Foi feita após a descarga de 20%. Vamos para a letra B. Porque o tempo de lançamento e adensamento do concreto ultrapassou as recomendações normativas. É essa mesmo que a gente discutiu já. A letra B é a resposta correta. A gente teve aqui 195 minutos, desde a primeira adição de água até o lançamento e adensamento do concreto, ultrapassando o limite de norma, que é 150 minutos. Tá certo? Como a gente comentou. O tempo de lançamento e adensamento do concreto ultrapassou as recomendações normativas. E a letra E, né, a gente já encontrou a resposta correta, mas porque o tempo de transporte do concreto ultrapassou as recomendações normativas. Né? O tempo de transporte do concreto, decorrido a partir do início da mistura até a entrega do concreto, quando se utiliza o caminhão de petroleira, também segundo a norma NBR 7212, deve ser inferior a 90 minutos. Tá? E no caso dessa questão, levou 75 minutos. Meio-dia 45 até 2 horas. 60 minutos, mas que então, o tempo de transporte saiu a adição de água. Meio-dia 45 até no canteiro de obras, chegou às 2 horas, então 75 minutos. E é isso, então está respondido aí. O tempo de lançamento e adensamento ultrapassou as recomendações normativas. Deveria ter sido recusado, então, esse lançamento de concreto. Vamos para a questão 2. Relacione os tipos de água comumente disponíveis em obras à adequação para a preparação de concreto. Água de fontes subterrâneas ou captação pluvial, água recuperada dos processos de preparo de concreto, água de abastecimento público, água salobra. Assinale a opção que indica a relação correta
de cima para baixo. Pessoal, a primeira questão aí é água de fontes subterrâneas ou captação pluvial. A gente pode ou fazer a relação, lembra-se as assertivas. É considerada adequada para uso em concreto e não necessita ser ensaiada. Água de abastecimento público. Então, pessoal, basta vocês fazerem a correlação aqui. É bem tranquilo. Adequada para uso em concreto e não necessita ser ensaiada, tá, pessoal? A água de abastecimento público. Pode ser adequada para uso em concreto, mas deve ser ensaiada. Água de fontes subterrâneas ou captação pluvial, tá? Isso é de acordo com uma das normas, a NBR 15900, ela recomenda que para ser utilizado em concreto, para o uso em concreto, deve ser ensaiado. Tá? Então, número 1. E pode ser usado para concreto não armado, mas deve ser ensaiado. Não é adequada a preparação de concreto protendido ou armado. Água salobra. Né? Ela somente pode ser utilizada para concreto não armado, mas deve ser ensaiada, não sendo adequada a preparação de concreto protendido ou armado. Bem tranquila essa também. Bom senso, né? E pode ser utilizada como água para amassamento de concreto estrutural, desde que seja ensaiada e que confira massa adicional de material sólido menor do que 1% da massa total de agregados presentes no concreto. Agora, sobrou água recuperada dos processos de preparo do concreto. Também está na mesma norma, tá, pessoal? Na NBR 15.900. E pode ser utilizada como água para amassamento de concreto estrutural, desde que seja ensaiada e confira a massa adicional de material sólido menor do que 1% da massa total de agregados presentes no concreto. Tá? Então, nossa, aqui ficou faltando as alternativas. Então, ficamos 3, 1, 4, 2. Letra B. De cima para baixo, aí, as opções. Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Durante a execução de uma determinada estrutura de concreto armado, foi realizado o controle da resistência à compressão do concreto por amostragem total. Ao final da construção, constatou-se que foram necessários 10 lotes de concreto para concluir a estrutura em questão. Assinale a opção que apresenta a quantidade de copos de prova que foi produzida para a verificação de resistência à compressão do concreto da referida estrutura. Pessoal, essa aqui a gente tira da NBR 2.655, que, né, conforme essa norma, cada exemplar de amostragem deve ser constituído por 2 corpos de prova da mesma amassada. Como a amostragem total, a análise da conformidade deve ser realizada em cada betonada, tem-se 2 amostras de cada lote. Tá? Se eu tenho 2 amostras por
lote, basta fazer a relação regra de 3 aqui. Tenho 10 lotes de concreto, então eu vou ter que ensaiar 10 lotes. Quantas amostras? Basta fazer regra de 3 aqui, multiplicar cruzado. X lotes é igual a 20. Então, eu tenho que ensaiar 20 corpos de prova. Bem tranquilo. Serão confeccionados 20 corpos de prova. Para o serviço de lançamento de concreto em forma de viga, o que é recomendado? A armação deve ser colocada juntamente com o concreto. Só, a armação deve ser realizada antes do lançamento do concreto. Tá? E, de acordo com a MBR 14931, que a gente já até fez na mental dela, né? A armadura deve ser posicionada e fixada no interior das formas, de acordo com as especificações de projeto, tá? De modo que durante o lançamento concreto se mantenha na posição pré-estabelecida, tá? Para não haver mudança de posição da armadura. Tá? Então, isso aqui é falso. A armadura a gente põe antes. Lançar jatos de água juntamente com o lançamento do concreto para aumentar a velocidade de preenchimento da forma. Pessoal, lançar jatos de água durante o lançamento vai alterar a relação água-cimento do concreto, né? O que altera a resistência à compressão final, né? A gente não pode fazer isso. Falso. As formas devem estar limpas e com desmoldante aplicado, verdadeira. Tá? A superfície interna das formas deve estar limpa, né? E quando for necessário o uso do desmoldante, ele deve ser aplicado exclusivamente na forma antes da colocação da armadura. Tá? Porque se eu colocar com a armadura, depois eu vou prejudicar, né, a aderência da armadura com o concreto. Eu adiciono antes de colocar a armadura. Vou colocar exclusivamente antes da colocação da armadura. O nivelamento, prumo e alinhamento devem ser realizados durante o serviço de lançamento do concreto. Claro que não, pessoal. Também, de acordo com essa mesma norma, 14931, antes do lançamento de concreto, deve ser conferido também as dimensões do nivelamento e prumo das formas, tá? A fim de assegurar que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo esteja em conformidade com o que está estabelecido no projeto. Não pode ser durante o serviço de lançamento. Né? As formas devem apresentar frestas já de descarga, para permitir o escoamento do excesso de nata do concreto. Então, pessoal, isso aqui também, de acordo com a mesma norma, a superfície interna das formas deve ser limpa e deve ser verificada a estanqueidade das juntas. Não pode ter espaço para passar material. Estanqueidade das juntas. De forma a evitar perda de pasta ou argamassa. De forma a evitar perda de pasta ou argamassa. Falso também. Está bem tranquila essa questão.
bastava fazer uma análise de afetivo do bom senso, daria para marcar. Então, vamos lá. Segundo a IBR 2655, que a gente também fez mapa mental, são responsabilidades do profissional responsável técnico pela execução da obra, exceto atender a todos os requisitos do projeto, inclusive quanto à escolha do tipo de cimento forte a ser empregado, cuidar do processo construtivo requerido e pela retirada do escoramento, considerando as peculiaridades dos materiais, em particular do cimento, e as condições de temperatura. Escolher o tipo de concreto a ser empregado, sua consistência, dimensão máxima do agregado e demais propriedades, de acordo com o projeto, as condições de aplicação e escolha da modalidade de preparo do concreto, aceitação do concreto fresco e aceitação do concreto definitivo. Especificar os requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e de propriedades especiais do concreto, tais como consumo mínimo de cimento, relação água-cimento, modo de deformação estática mínimo na idade da desforma e outras propriedades necessárias à estabilidade e durabilidade da estrutura, durante a fase construtiva e durante sua vida útil, de acordo com a NBR 6118/2018. Então, pessoal, essa questão aqui, a gente pode chamar lá o item 4.3 dessa norma, e que fala justamente sobre a responsabilidade do profissional responsável técnico pela execução da obra. E lá a gente vai ter, tá, a escolha da modalidade de preparo concreto, tá, a escolha do tipo de concreto a ser empregado e sua consistência, dimensão máxima do agregado e demais propriedades de acordo com o projeto e com as condições de aplicação. Todos os requisitos do projeto. Atendimento a todos os requisitos do projeto, inclusive quanto à escolha dos materiais a serem empregados. Recebimento e aceitação do concreto. Tá? Cuidados requeridos pelo processo construtivo e pela retirada do escoramento, levando em consideração as peculiaridades dos materiais e as condições de temperatura ambiente. Tá? Então, a gente já viu aí 3 do que está lá na norma, nesse item, 4.3, já tem toda a listagem, né? Também lá temos efetuar a rastreabilidade do concreto lançado na estrutura, verificação do atendimento aos requisitos da norma pelos respectivos profissionais envolvidos, atendimento dos requisitos da NBR 9062 para liberação da proteção de esforma e movimentação de elementos pré-moldados de concreto. Tá? Então, pessoal, de acordo com a 12.655, a especificação dos requisitos correspondentes às propriedades especiais do concreto durante a fase construtiva e vida útil da estrutura é responsabilidade do projetista estrutural. Tá? Então, essa aqui que é a alternativa incorreta. Essa aqui é a responsabilidade do projetista estrutural. Tá? Questão de durabilidade da estrutura, propriedades especiais e responsabilidade do projetista estrutural. Então, essa aqui é a alternativa incorreta. Esses tópicos aqui elencados são da responsabilidade do executor, do engenheiro executor. Tá? Então, é isso da questão 5, que demandar então, conhecimento de alguns itens aí da 4.3, mas também, por bom senso, daria para responder, né? A gente sabe que ninguém é responsável toda pela parte de cálculo aqui, garantia de autoridade de estrutura,
especiais, é o projetista que faz essas definições. E não o executor. Com relação à ordem de colocação dos materiais na betoneira, embora não haja regras gerais, Falcão Bauer apresenta algumas regras específicas para as betoneiras pequenas de carregamento manual. Analise-as. Não se deve colocar cimento em primeiro lugar. Estão corretas quais alternativas que pedem questão? Não se deve colocar cimento em primeiro lugar, pois se a betoneira estiver seca, reveste a parte dele. E se estiver úmida, ficará muito cimento revestindo-a internamente. Essa questão aqui está correta. Tá? A gente não pode colocar primeiro cimento. Né? No caso da betoneira estar seca, uma parte do material é perdida. E se estiver úmida, né, fica muito material incrustado depois na betoneira, internamente. É boa prática a colocação em primeiro lugar da água e em seguida do agregado miúdo, pois isso limpará a betoneira, retirando toda a argamassa que eventualmente estiver presa nas palhetas da betonada anterior. Não, pessoal, não é o agregado miúdo primeiro e o graúdo aqui. Tá? Para retirar toda a argamassa que eventualmente estiver presa. É boa regra que, após a colocação de água e cimento, seja acrescentado o agregado graúdo, para uma boa distribuição da água para cada grão de agregado e de cimento. Seja acrescentado. Aqui ficou trocado. É boa regra que, após a colocação de água e do agregado graúdo, né, que faria uma limpeza aí da betonada em relação à betonada anterior, seja acrescentado o cimento. Para uma boa distribuição da água para cada partícula de cimento. Para cada partícula de cimento. Partícula de cimento. É a questão de 13 fácil. E, por último, o agregado miúdo deve ser o último a ser colocado na betoneira, pois é responsável por fazer um tamponamento dos materiais já colocados, não permitindo a perda de agregado graúdo. Essa questão está correta, pessoal. Por fim, fazer, então, a inserção do agregado miúdo, vai ser responsável, sim, pelo tamponamento dos materiais, né, não permitindo a perda de agregado graúdo. Tá certo? Então, seria a questão 1 e 4 verdadeira. Pessoal, essa questão aqui aborda, faz referência ao livro de Falcão Bauer, devem ter já referência ao livro de materiais de construção do livro. Esse autor fala que realmente não tem uma ordem específica para colocar os materiais dentro da betoneira, já que depende do tipo até da betoneira e dos materiais que vão ser empregados. Mas ele traz algumas recomendações, né? Como aqui foi colocado para a betoneira pequena de carregamento manual. Seria interessante, então, a colocação de água, depois o agregado graúdo, né? Depois o cimento e, por fim, o agregado miúdo. Né? Nesse caso, faria essa colocação. Agregado graúdo, cimento e miúdo. Obrigada. Certo? Isso aqui também seria um pouco de bom senso, e claro, um conhecimento prático anterior, né? Interessante, né? Porque o feeling dessas
assertivos aqui. A partir da norma NBR 7.212, execução de concreto cruzado em central do procedimento, pode-se obter o seguinte texto: o tempo de transporte do concreto empregando-se caminhão, contando a partir da primeira, ficou faltando os espaços aqui, tá? Caminhão, ficaria uma linha, aqui onde está também a gente uma linha maior, tá? O tempo de transporte do concreto empregando-se caminhão, contado a partir da primeira adição de água até a entrega do concreto deve ser inferior a e o lançamento e o densamento devem ser realizados em tempo inferior a contados também a partir da primeira adição de água. Assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do texto assim. Pessoal, a gente acabou já vendo ainda em uma das primeiras questões esse assunto, tá? Que é o item 4.5.2 da NBR 7212, que diz que o tempo de transporte do concreto decorrido entre o início da mistura, tá? A partir do momento que a gente faz a primeira adição de água até a entrega do concreto deve ser inferior a 90 minutos. 90 minutos. E, né, no caso de caminhão betoneira, tá? Caminhão betoneira. E o item 4.5.13 da norma traz sobre a questão do lançamento e adensamento do concreto, que devem ser realizados em tempo inferior a 150 minutos, contado a partir da primeira adição de água. Tá? Então, esse é o tempo máximo, né? Seria 2 horas e meia, 2 horas e meia, né? A questão poderia ficar temos de hora, não temos de minuto, mas a colocação da norma é dessa forma, então, a partir da adição de água. Então, a questão correta é a letra A. Betoneiro 950. O tempo de transporte do concreto empregando-se caminhão betoneiro contado a partir da primeira adição de água até a entrega do concreto deve ser inferior a 90 minutos e o lançamento e adensamento devem ser realizados em tempo inferior a 150 minutos, contados também a partir da primeira adição de água. Tá? Então, é isso por hoje. E até a próxima aula. Bons estudos, pessoal!